Então, eu queria contar uma história para vocês, né? Como ela falou, me deram esse tema, né? Em tempos de crise. E aí eu fiquei pensando nessa palavra crise, né? O que significa? Fui pesquisar. No original é que acontece algo inesperado na nossa vida, né? Uma mudança muito súbita, né? A pessoa está bem de saúde, deu uma crise nos rins, né? E essa crise faz com que ela venha a falecer. Né? Então, uma crise é algo inesperado, algo que a gente não está preparado para que aconteça, né? E só que quando a gente pesquisa a palavra crise no grego, quer dizer tomada de decisão e oportunidades. Né? Quando a gente vai em palestra, assim, eu já tive a oportunidade de ir, as pessoas falam nas palestras motivacionais que quando a gente vê a palavra crise, a gente tira o S e transforma ela em CRI. Né? Para que a gente possa, através da crise, criar oportunidades, tomar decisões na nossa vida que vão fazer com que aquela crise, como a irmã falou, se transforme em bênção, se transforme em glória, se transforme em vitória. Né? Hoje ela pode estar aqui servindo de testemunho, né? Do que Deus fez na vida dela, e muitas das nossas dores que nós passamos na nossa vida servem para consolar outras pessoas depois. Tudo tem um propósito, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, debaixo do céu. Tudo tem o seu propósito e tudo também tem o seu tempo. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então nós vivemos aqui esses últimos dias, tempos de pandemia, que a gente deixou de abraçar, né? Que nós perdemos pessoas amadas. Quantos perderam pessoas queridas? Levante a mão. A maioria, né? Nós perdemos o apóstolo, depois nós perdemos o pastor Valmir, né? Meu Deus. Depois eu perdi o pastor Oscar, que era o braço direito nosso em Nova Trento. Depois eu perdi um amigo de Nova Trento, o seu Nereu. E perdi a minha tia de câncer. Então foram perdas e mais perdas e mais perdas. E como não entrar em depressão? E como sobreviver? E como continuar em frente, levantando a nossa cabeça só com a nossa força de vontade? Não. Se nós não tivermos ligadas com Deus, se nós não tivermos Jesus como centro da nossa vida, Jesus habitando em nós, Jesus conduzindo a nossa vida, a gente não consegue sobreviver, né? Nós vamos sim ficar debaixo de uma tristeza para sempre. Só que nós que cremos em Jesus, entendemos que aquele que tem Jesus tem a vida eterna. Amém. Que passou da morte para a vida. Que aquele que tem Jesus foi comprado por um bom preço. Ele pagou um preço de morte de cruz. Ele derramou o sangue dele ali no Calvário. E aquele sangue nos comprou. Vocês sabem na mão de quem que a gente estava? Vocês sabem na mão de quem nós estávamos? Na mão de quem? Do inimigo, porque quando Adão e Eva pecaram, eles falharam e se separaram de Deus. Mas Deus sabia que eles poderiam falhar e criou um plano. Ele disse: eu vou mandar Jesus, ele vai morrer e ele vai pagar toda essa dívida, a minha dívida, a tua dívida, e eu vou pagar. E eu vou criar um lugar para que os meus filhos possam morar. Então nós morremos fisicamente aqui nessa terra, mas aqueles que têm Jesus têm a vida eterna, passam da morte para a vida. Nosso nome ele é escrito no livro da vida. Eu aprendi com 10 anos essa lição e nunca mais larguei de Jesus. Então eu sei que não existe outro Salvador a não ser Jesus, que não existe outro caminho que vai levar a gente para o céu a não ser Jesus. A Bíblia diz assim, que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Ele é o caminho que nos leva até Deus. Quem tem Jesus não tem só a vida eterna, tem aqui também uma vida de abundância nessa terra. Amém. Quantos querem viver uma vida de abundância? Né? Quem quer passar necessidade? Quem quer ficar doente? Quem quer sofrer? Ninguém quer. Mas tudo que nós passamos, todas as crises, todas as dificuldades que nós passamos aqui, são oportunidades, como diz aqui, a palavra original no grego, oportunidades, tomada de decisão para a gente ir para o caminho certo, para o rumo certo. Não é a placa de igreja,
mas é o nome dele que nos leva até Deus. É ele dentro, morando dentro de nós, que vai fazer toda a diferença. E eu quero compartilhar com vocês a história de Noemi e Ruth, que foram duas mulheres que não conheciam Jesus ainda, mas elas conheciam Deus de perto. E elas passaram por momentos de muita crise. Noemi, junto com seus dois maridos, com seu marido, perdão, e seus dois filhos, eles viram que na terra deles faltava pão. Né? Na terra do pão, que o nome da cidade deles significa terra do pão, faltava pão. A casa do pão não tinha mais pão. Eles estavam passando fome. Alguém aqui desse lugar já passou fome? Já? Oh, meu Deus. Eu nunca passei fome. O Senhor sempre supriu as nossas necessidades lá em casa. Né? Mas tem pessoas que realmente passaram por fome. E eles estavam vivendo fome. O que uma pessoa faz quando está passando fome? Entra em desespero, tem medo, chora, vê os filhos pedindo comida, não tem o que dar para os filhos. É muito triste. E ela obedeceu à direção do marido dela e foram para uma terra diferente. Porque quando a crise vem, quando os problemas vêm, as dificuldades vêm, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa. E nós precisamos que a nossa vida seja conduzida por Deus, porque aí aquilo que a gente fazer vai dar certo. Quando Deus está no plano, dá tudo certo. Quando Ele não está no plano, às vezes nosso plano dá errado. Entenderam? Então, eles foram para outra cidade. Lá na outra cidade viveram por 10 anos. E lá, tudo bem, né? Poxa, vencemos a fome, vencemos a crise financeira, conseguiram. Aí sabe o que aconteceu com a tal da Noemi? Ela perdeu o marido. E sabe o que aconteceu com a Ruth, com a nora dela? E a órfã, a nora dela, perdeu os maridos. Ou seja, ela, Noemi, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos. Estava sozinha nesse mundo com 2 noras, que nem eram judia, elas não eram da linhagem dela. E ela pegou e disse, olha, vocês fiquem aqui, vocês fiquem tranquilas, que eu vou embora para minha terra. Já passei 10 anos aqui, agora eu vou voltar para a casa do pão, porque eu não tenho mais para onde ir, né? O que eu vou fazer aqui? Perdi meu filho e meus 2 maridos. Eu tô falando 2 maridos, né? Oh, meu Deus, será que tem alguém aqui com 2 maridos? Ô, Jesus está falando, ó. Tem que ficar com um só, tá, irmã? Então, ela pegou e não tinha mais o que fazer ali. Ela disse para as 2, fiquem aqui, gente, não vão. E elas falaram, não, a gente vai contigo, a gente vai contigo. Tá aqui minha sogra, não é intencional, tá? Não tem, né? Foi Deus que mandou pregar sobre Noemi e Ruth, né? Mas pensa numa sogra boa, né? A ponto da nora dizer, se o meu marido morreu Cristo, e ela dizer assim, pai, vamos, bora lá pra Palhoça. E eu dizer, vou com a senhora. Não, mas uma chica em São João. E eu dizer, não, mas eu vou contigo. Pensa numa sogra boa pra nora, as 2 noras dizerem pra ela, não, a gente quer ir contigo. Aí ela insistiu e falou assim, não, noras, vocês fiquem. Eu não tenho mais filho. Naquela época, se ela tivesse mais filhos, elas podiam casar com esses outros, com os irmãos, sabe? E aí era lei. E aí elas simplesmente, né, ela insistiu, aí uma pegou e disse, não, tudo bem, então eu vou ficar com os meus parentes. E a outra deixou os parentes, a Ruth deixou os parentes e disse, eu vou com você, o teu Deus será o meu Deus, né, o teu povo vai ser o meu povo e eu vou contigo. Sendo que 2 mulheres, não era Thelma e Louise, nada a ver com aquele filme, né? Era Noemi e Ruth, 2 mulheres corajosas, de luto, pegando a estrada, e não era de carro, não era de ônibus, certamente foram a pé quilômetros e quilômetros. Eu fiquei imaginando as 2 indo chorando, lembrando do marido, lembrando do carinho, do amor do esposo, a mãe lembrando dos 2 filhos, de tudo que elas perderam e indo para a terra, voltando, provavelmente chorando nesse caminho. E eu creio que quando Noemi estava indo, ela olhava para Ruth e pensava, o que essa doida veio fazer comigo? Porque agora eu não tenho que cuidar só da minha vida, eu tenho que cuidar da vida dessa menina que decidiu caminhar do meu lado. Então eu quero dizer, a primeira lição dessa
tarde para a sua vida é que você não está sozinha. Tem sempre uma doida para ficar do seu lado. Deus sempre vai colocar uma amiga, uma irmã, alguém. E certamente, se você escolher, né, frequentar aqui muitos dias, vir em todos os chás, célula de mulheres, tem? Célula de mulheres, você vai ver um grupo de pessoas comprometidas para não te deixar sozinho. Amém. E faz toda a diferença na nossa vida, né? Ela viu ali que aquela menina estava com ela pensou, vou fazer alguma coisa. E foram para aquela terra. Chegando lá, ela teve que bolar uma estratégia. E ela pegou e disse, vai lá naquele campo, assim, 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 vai lá pegar as espigas de cevada, porque era lei que todos os trabalhadores, quando eles iam colher as cevadas, deixassem umas cair no chão para os pobres. Então, era obrigatório fazer isso. Então, ela foi buscar as espigas, que eram as que estavam no chão, para que ela pudesse sobreviver, comer e sustentar a sua sogra. Então, a sogra, além de ter uma parceira, Ruth se tornou o quê? Aquela que ia sustentar ela, uma filha. Né? Se tornou não só nora, mas se tornou uma filha. Nisso, ela indo para lá, encontrou mais um personagem chamado Boaz, que era o dono da plantação. Esse homem, ele representa Jesus na minha e na tua vida. Esse homem, ele fez exatamente o que Jesus faz por nós no dia a dia. Ele viu ela lá no meio. Ela devia ser bonita. E eu quero dizer que você é muito bonita do jeito que você é, porque foi Deus que fez. Amém. E Ele não faz nada errado, não faz nada feio. Deus não erra. Deus é perfeito. E Ele te fez. Então você é muito especial, muito bonita. Né? Se olhe no espelho e saiba que você é do jeitinho que Deus fez. Muito bonita. Né? Então ele viu, né? Boaz enxergou aquela mulher catando espiga lá, ficou sabendo dela, já quis saber o que estava acontecendo, quem que é essa mulher aqui, como que é o seu nome, da onde tu veio. E aí ele sabia que a Noemi era meio parente dele, né? Descobriu que tinha um grau de parentesco ali, foi conversando com ela, disse, pessoal, é o seguinte, um monte de homem trabalhando, você sabe, né, que a maioria dos homens é que vão para a plantação colher, né? Ele disse, ninguém toca nela. Não a molestais. E aí eu encho de lágrimas, que eu sou chorona mesmo, não dá bola. Eu quero dizer para você que quando você tem Jesus, que é um Boaz na nossa vida, que é aquele que te vê, que mesmo numa multidão de milhares de pessoas, ele te enxerga, e Ele te escolheu para estar aqui nessa tarde. Amém. Isso é muito sério. Porque nós podemos estar em tantos lugares, né? Chuvinha, embaixo das cobertas. Mas Ele escolheu para estar aqui para dizer que Ele te vê. E Ele que te trouxe aqui, né? Amém. E Ele vai dizer para o inimigo lá fora, não amolece. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, do nosso lado, quando a gente decide viver com Ele, Ele dá essa ordem que nunca mais alguém vai te molestar. E a gente sabe que mulheres, talvez aqui no nosso meio não, mas quantas mulheres já foram tocadas indevidamente? Quantas mulheres já passaram por essa dor? E uma dor que às vezes não passa e que é carregada anos e anos e anos. Uma dor que desde a infância, quando alguém tocou de forma indevida, levou por anos e anos e anos. Existe cura para isso? Existe cura para quando a gente é tocado indevidamente? Existe. Só tem um nome essa cura, se chama Jesus. Amém. Porque a partir do momento que a gente tem Ele, Ele nos vê e Ele diz, ninguém mais vai te tocar erradamente. Não amolece, deixa a menina trabalhar e deixa ela recolher, deixa ela viver. É assim que o Senhor nos vê, né? Deus não é nem um pouquinho machista, Ele também não é feminista, mas Ele não é machista. Ele nos vê, Deus nos vê e Deus cuida de cada um de nós. Amém? Jesus, Ele nos viu e Ele escolheu morrer na cruz no nosso lugar.
Jesus escolheu morrer pela sua noiva, né? Ele nos chama de noiva dele, amada dele. Ele deu sua própria vida para que a gente pudesse morar um dia com Deus novamente, para que ele pudesse preparar um lugar para nós nos céus. Então, além do inimigo não tocar a nossa vida, né, ele nos garante a vida eterna. Muitas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente passa por situações que a gente pensa onde Deus está, por que ele permitiu certas coisas. Mas muitas vezes certas coisas aconteceram na sua vida de ruim ou de dificuldade, ou na vida de alguém que você conhece, por causa do pecado das gerações de avô, de bisavô, as maldições familiares que a gente vai carregando. A partir do momento que a gente tem Jesus, nós podemos quebrar. O meu pai, na família dele, todo mundo queria se matar. Todo mundo falava em se matar. Minha prima se matou. Nós nascemos no mesmo dia, só que eu 15 anos depois dela. Quando eu fiz um aninho, minha mãe fez a festa de um aninho para mim e chamou ela para comemorar junto. Então, a minha festa de um aninho foi uma festa de 15 anos dessa prima. E essa prima tirou a própria vida, porque ela estava totalmente endividada. Com o pessoal da contabilidade, ela tinha uma contabilidade que deu tudo errado, os agiotas começaram a ligar e a ligar, e vocês sabem quando você está devendo, que as pessoas não param de ligar, e ela não teve estrutura e tirou sua própria vida. Quando o meu marido brigava comigo, eu pensava, vou acabar com a minha vida, porque não dá mais certo. Meu Deus, quando eu lembro. Então, eu me lembrava, quando eu falava essa bobagem, ou quando eu pensava essa bobagem de querer tirar a minha vida, o Espírito Santo me lembrava assim, quebra essa maldição familiar, isso aí é maldição familiar, isso é maldição familiar. E aí eu orava, eu quebro em nome de Jesus essa maldição familiar, que eu não vou ter pensamentos de morte mais. Então a crise, ela nos faz tomar decisões, e a minha decisão foi, eu vou ter pensamentos positivos. Eu vou pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro. Eu não vou pensar em morte mais. Eu não vou pensar em tirar minha vida. O único que tem poder para tirar a nossa vida é o próprio Deus. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele vai nos levar só na hora que ele quiser. Amém? Amém. Então, enquanto estivermos aqui, se a gente perdeu o esposo, se a gente perdeu algum filho, se a gente perdeu dinheiro, se a gente perdeu amigos, não importa. Nós vamos nos levantar, tomar uma decisão e caminhar. E seguir. Porque se nós estamos aqui, é porque a nossa missão não acabou. Deus tem coisas para fazer em nós e através de nós. Amém? Amém. Amém. Então, Boaz foi lá e cuidou dela. Ela levou comida para a sogra, né? Cuidou da sogra também. Já foi uma bênção na vida da sogra. E nisso, a sogra pensou, vou bolar mais uma estratégia. Essas estratégias de Noemi foram totalmente direcionadas por Deus. Então, em momentos de dificuldades na sua vida, seja financeira, seja enfermidade, ou seja no casamento, teu relacionamento não está dando certo com o marido, peça para Deus uma estratégia. O que eu posso fazer, mas conforme tu queres, Senhor? Sabe o que ele vai falar? Sabe o que ele vai mostrar? E vai ser claramente, porque Deus não é Deus de confusão. Ele vai te dizer, faz assim, assim, assim. Vai vir no teu coração o que fazer. E como fazer. E você vai fazer. Aí Noemi pensou, vou fazer alguma coisa para ajudar a Ruth. E para me ajudar? Então ela disse, vai lá, deita aos pés de Boaz, descobre os pés dele, porque era uma lei que se fizesse isso, ele era resgatador. Ele tinha que comprar ela. Então, ela fez isso. Quando ele viu, ele disse, o que você está fazendo aqui? Ela disse, não, tu é resgatador, você pode me comprar. E então, se ele comprasse ela, ele poderia cuidar dela, tudo que era dele pertenceria a ela, tudo, né? E ela obedeceu certinho às instruções da sogra, né? Não era uma sogra má, né? Deu as instruções certas. E ela fez certinho. E sabe o que aconteceu? Ele não se deitou com ela. Ele disse assim, vai rapidinho, sai daqui, porque para que ninguém veja, para que ninguém fale mal de você. Então, eu quero dizer para você que quando a gente tem Jesus, ele não deixa ninguém falar mal de nós. Amém. E se falarem, ele nos defende.
Amém. Né? Porque sempre tem alguém para falar alguma coisa. Né? No mundo de julgadores e de juízes que estamos hoje, né? Pessoas na internet que só sabem julgar os outros. Nem participou da história, já está lá dando a sua opinião, né? Nos comentários, dando a sua opinião. Né? Então, no mundo de julgadores, não importa, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Né? Ele vai cuidar de você e da sua reputação, de quem você é. Ele vai te proteger. Então, se falarem mal, ele vai te defender. Amém? E ali ele pegou e disse, vai pra lá então, e eu vou dar um jeito. Gente, a sogra dela disse, ele não vai sossegar até resolver essa situação. Ela disse, vai sossegar. Eu acho que ela era muito bonita mesmo. E ele disse, eu tenho que resolver essa situação. Sabe o que aconteceu? Tinha um outro parente mais próximo que poderia ficar com ela. E aí, ele disse, tem outra pessoa que pode pegar você para ele. E eu tenho que resolver isso. Ele foi, batalhou por ela, e conversaram e debateram ali. E o cara disse, não, então compra você ela. Pode ficar com ela para você. Ele foi lá e pá, resgatou ela. Ou seja, pagou ainda. Né? Ela pediu um favor dele e ele, além de fazer o favor, ele pagou por ela. Disse, não, então você a partir de hoje vai ser minha esposa. E ele ainda elogiou ela, que ela poderia ter escolhido um jovem, não um cara mais novinho para casar, mas ela escolheu ele por honra. Ela se colocou na posição de filha e ela não era. Ela não era nada, ela era só a nora, entende? Ela não tinha grau de parentesco. Quem era parente desse homem era o marido dela que tinha falecido. Mas ela aceitou viver com um homem um pouco mais velho por amor. E ela decidiu ficar ali, obedecer, né, ser a esposa dele, que naquela época era assim, né, gente? Hoje não é mais assim, não deixa ninguém de comprar. Né? Tem homem que só quer comprar, né? Depois vende. Mas Jesus nos comprou, nos resgatou da mesma forma e não nos vende para ninguém. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou um alto preço com própria vida. Foi sangue que ele derramou sua própria vida. E ele pegou e nos tirou das mãos de quem? De Satanás. Né? Nós nascemos de Deus, mas por causa do pecado nos afastamos de Deus. Jesus veio e nos comprou novamente para Deus. Amém. Então ele é definitivamente o nosso resgatador. Para que você não fique mais nas mãos do inimigo, como disse a Dora. Né? Ela estava ali, vivendo às vezes nas mãos do inimigo, ouvindo o que o inimigo soprava na sua mente, dominando mente e dominando o coração dela. Mas um dia Jesus disse, chega, eu comprei você, Doris, e eu vou te libertar desse mal. E libertou ela desse mal. Não é fácil, né? Às vezes é de grau em grau, mas ele faz. Ele é poderoso para fazer. Então ele comprou a Ruth e algo maravilhoso. Ela não teve mais necessidades, né? Porque ela era aquela que era catadora das espigas, se tornou a dona da fazenda toda. Né? Então, acabou a necessidade dela. Eu quero dizer para você que um dia essa situação financeira que você está vivendo vai acabar. A dificuldade vai acabar. O milagre vem. Deus faz de formas incríveis, como diz o meu marido. Meu marido, ele espera assim milagres de formas sobrenaturais e eu vou pelo natural, porque eu sou mulher, né? E eu tento fazer tudo pelo natural e meu marido faz tudo pelo sobrenatural e daí o equilíbrio ali dá certo e Deus está nos honrando, nos abençoando. Amém. Porque nós saímos há 2 anos e meio atrás, então ficamos cheios de dívidas, mas o Senhor está endireitando esses caminhos tortos. Amém. Né? As pessoas não nos pagaram e aí a gente acaba que não consegue suprir todas as necessidades, né? Mas aí o Senhor vem e diz assim, tá, vocês não conseguem, mas eu consigo. Né? Eu tinha um sonho do meu filho poder fazer o tratamento digno. E ele fazia PAI, e só a PAI é pouco tempo. Eu sabia que tinha que ser 40 horas de tratamento por semana. E ele tinha 1 hora por semana. Aí eu pagava mais 1 hora por semana ralando
pagando aquela 1 hora por semana de fono para ele. Aí o caminho foi indo, ele não desenvolveu, ele é autista. Eu vi que ele não estava indo bem, comecei a me entristecer, comecei a ficar triste, porque a gente é o quê? Carne. Eu não vou estar sempre bem porque eu tenho Jesus, certo? E aí, mas eu tenho Jesus, essa é a diferença. Aleluia. Aí eu me coloquei de joelho no chão, chorei e clamei para o Senhor até que Deus ouviu a minha oração. E levantaram pessoas para fazer uma campanha e hoje o Levi tem... Ele mesmo está pagando o seu tratamento lá em Camboriú. Eu não consigo as 40 horas semanais, que é muita coisa, nem a criança consegue isso tudo. Mas ele faz 6 horas lá e 1 hora em São João de tratamento. Amém. 7 horas de tratamento, por milagre. Né? Hoje ia ter um pedágio para ele, mas a gente choveu, cancelamos. Mas esse pedágio vai acontecer no dia certo, o dia que o pessoal tiver bastante pagamento. Né? Certo? Hoje o pessoal estava meio sem dinheiro. Deus, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega a sua vida nas mãos de Jesus, porque Ele vai fazer. O mais difícil é nos resgatar das mãos do inimigo. E Ele já fez isso na cruz. Aleluia. O resto, gente, comer, beber, se vestir, não se preocupem. Porque se Ele cuida das aves do céu, Ele vai suprir também a sua vida. Ele vai fazer também na parte financeira. Né? E em todos os sonhos que você tem. Ruth, para mim encerrar minha fala aqui, ela se tornou avó. Ela gerou Obed, e Obed era o avô de Davi, né? Avô, né? Ela se tornou da linhagem, quer dizer, Jesus era da linhagem dela. Aleluia. Uma pessoa que nem era judia, né, era moabita, foi para a terra, disse que o Deus dali é seu Deus, que nós cremos, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ela tomou a decisão de não largar esse Deus. Deus foi tão maravilhoso com a vida dela que deixou um legado incrível através dela, né? Porque Jesus é da raiz de Davi. Amém. Ele é o leão da tribo de Judá. E Judá ali pertinho dela, certo? Um pouquinho antes dela. Então a gente vê que Ruth não teve só a vida financeira, a vida amorosa restaurada, né? Uma paz, vamos assim, viver um pouco mais em paz aqui nessa terra, como ela tem uma história, ela tem um legado. Estamos aqui falando dela, e ela era igualzinha a nós. Né? Ela tem um legado, ela teve uma transformação sobrenatural. Então Deus deu as coisas para ela que ela precisava no natural, as coisas naturais do dia a dia: marido, casa, comida, roupa lavada, empregados, que dela era senhora, né? Então Deus deu isso tudo do natural, mas muito mais importante foi o que Deus deu do sobrenatural, que foi ela se tornar, né, da linhagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Foi ela ser realmente, ter realmente o seu nome na história. Você é muito importante. Deus mandou Jesus para te resgatar, para te comprar, pagou o preço caríssimo por você. Ele tem preparado um lugar para você além dessa vida. Ele vai suprir sim todas as suas necessidades aqui, mas Ele também quer fazer o sobrenatural na sua vida. Amém. Ele também quer te usar para abençoar pessoas. Ele também quer que você deixe um legado na vida dos seus filhos, né? E não é financeiro, um legado espiritual. Uma mãe que traz a criança, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Uma mãe que vai fazer a diferença, ou uma amiga que vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Uma pessoa que vai ficar para a história. Talvez não é história para todo mundo ouvir, mas para a história de pequenas pessoas. Vai ficar para a história do seu vizinho. Quando todo mundo estava morrendo de Covid, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu morrer agora, o que vão falar de mim? Todo mundo vira a mãozinha quando morre. Mas eu fiquei pensando, qual é o legado, né? A minha filha vai dizer, bom pessoal, lá no meu enterro, a minha mãe era uma chata, só brigava comigo, gritava dentro de casa. Ou ela vai dizer, a minha mãe não, ela era assim, assim, assim.
Não, eu quero deixar algo bom, eu quero que Deus faça algo bom através de mim. Assim como Ele usou a vida de Ruth, né? Ele possa nos usar para ser luz aqui nessa terra, para ser sal aqui nessa terra, para ajudar alguém a estender a mão. Porque o amor de quase todos lá fora vai esfriar. As pessoas vão se tornar cada vez mais frias. Escute isso que eu estou dizendo. Cada vez mais frias as pessoas lá fora. E você não pode deixar o seu coração se tornar igual delas. Não é porque a sua vizinha é chata, fofoqueira, que você tem que ser também. Não é porque fizeram mal para você que você vai se trancar numa ostra e ficar ali sofrendo e não querer mais sair de casa. Não é porque falaram mal de você que você não vai agora se levantar e dizer assim, não, falaram mal, mas eu vou fazer o bem. Não é porque fizeram mal, por exemplo, teus colegas de trabalho fizeram, falaram e te apunhalaram pelas costas que você vai tratar elas mal. Porque te tratam mal, tratarei mal. Porque me xingam, eu vou xingar. Não, aqueles que têm Jesus andam pelo caminho oposto. Né? Porque nós não somos assim. Cada um dá o que tem e a gente vai dar o que nós temos, que é Jesus. Vamos dar o amor, vamos dar a paz, a alegria que Ele tem nos dado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você leve essa palavra, que o Senhor te vê, o Senhor te resgata, o Senhor não deixa que ninguém te toque. E o Senhor, Ele vai transformar a tua vida para você ser luz para as outras pessoas. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém.